apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Motorista por aplicativo assassinado a bala no Pina. Mulher morta a tiros por homem em Igaraçu. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta segunda-feira, 8 de julho de 2024, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De sexta-feira para cá foram registrados 28 homicídios em Pernambuco, sendo 13 na região metropolitana do Recife e 15 no interior do estado. De plantão na Força Tarefa de Homicídios do DHPP, de ontem para hoje, os delegados Felipe do B, Marcelo Cadore e Fábio Lacerda. Silva Soares, com 34 anos de idade, ele foi brutalmente assassinado com pedradas na cabeça na rua Cambuí, no bairro Joana Bezerra, no Recife. Ele ainda foi socorrido ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. No local, a polícia recebeu informações que a vítima praticava furtos pela localidade e esse poderia ser a motivação do crime, mas os policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Sérgio Ricardo, ainda vão confirmar essa informação. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Miller Silva Soares, com 34 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Raí Rodrigues e Silva, jovem com 19 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Campos Sales, no bairro da Madalena, zona oeste do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava no local quando dois homens em uma moto se aproximaram e meteram bala na vítima, que morreu na hora. Foi tiro para tudo que é canto. A motivação e a autoria da morte do jovem são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Gilderley Gondim, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Raí Rodrigues Silva, 19 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Morreu no Hospital da Restauração João Pablo Ferreira da Silva, 15 anos de idade. Ele foi a segunda vítima de um duplo homicídio na rua Castelo do Piauá, nos Guararapes, em Jaboatão. A primeira vítima que morreu no local foi Maurício Barbosa de Lima Júnior, jovem com 22 anos de idade. O adolescente foi levado para o Hospital de Prazeres e depois encaminhado para o Hospital da Restauração, mas não resistiu. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Clay Anderson, e agentes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios, a DEA, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo do jovem João Pablo Ferreira da Silva, apenas 15 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na BR-408 em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. O crime ainda é um mistério para a polícia, que não sabe por que fizeram isso com ele. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, o DHPP, comandados pelo delegado Rodrigo Ribas, e agentes da DEA, Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML para ser identificado oficialmente. Lúcio Santos Melo, com 33 anos de idade, ele foi vítima de golpes de faca peixeira na Praça do Carmo, em Olinda. Ele ainda foi socorrido ao Hospital Tricentenário, mas não resistiu aos ferimentos. Pouco tempo depois, policiais militares do 1º Batalhão conseguiram prender o suspeito do crime, Janaílson Moraes Romão da Silva, com 29 anos de idade. Ele foi levado para o DHPP, onde foi autuado em flagrante por homicídio. A Polícia Civil não repassou informações a respeito da motivação do crime.
Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Lúcio Santos Melo, com 33 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Alisson Henrique Vinesoff da Silva, jovem com apenas 19 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua 116, no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho. Testemunhas contaram à polícia que o jovem estava na companhia de um homem quando foi surpreendido pelos tiros. Meteram bala nele. Alisson foi socorrido inicialmente para a UPA do Cabo e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Marcelo Cadori, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Alisson Henrique Vinesoff da Silva, jovem com apenas 19 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O motorista Arthur Felipe Ferreira de Melo, com 31 anos de idade, ele foi assassinado a bala na Avenida dos Rios, no bairro do Ibura, no Recife. Policiais militares do 19º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Vitor Leite, e agentes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios, ADEA, estiveram no local do crime para dar início às investigações. Motivação e autoria da morte do rapaz são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o motorista Arthur Felipe Ferreira de Melo, com 31 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal em Santo Amaro. Michael Sintra Almeida, com 32 anos de idade, foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Dalva de Oliveira, na Coab 2, no município de Arco Verde, sertão pernambucano. De acordo com a polícia, ele foi atingido no peito e na virilha e ainda foi socorrido ao hospital de Belo Jardim, mas não resistiu aos ferimentos. Meteram bala nele. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. A polícia já tem o nome do principal suspeito, mas não repassou para não atrapalhar as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Michael Sintra Almeida, com 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Ronaldo José de Souza, com 54 anos de idade, conhecido como Ronaldo da Raspadinha. Ele foi encontrado morto com marcas de tiro no centro da cidade de Glória do Goitá, localizada na zona da Mata Norte de Pernambuco. Ele era conhecido por trabalhar como porteiro em uma escola e por vender raspadinhas durante a folga. De acordo com a polícia, o homem foi morto por criminosos que chegaram em um carro cinza. O crime é um mistério para a polícia, que não sabe por que fizeram isso com o homem. Policiais da Força Tarefa de Homicídios estiveram no local do crime para dar início às investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Ronaldo José de Souza, com 54 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Manuel José da Silva, jovem com apenas 18 anos de idade, ele foi morto a tiros na rua Mário Gomes da Silva, no município de São Joaquim do Monte, no agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, ele estava no espetinho que era dono. Quando um carro se aproximou, um homem sacou uma arma e atirou nele. Meteram bala no rapaz. Manuel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas da polícia. O corpo da vítima, Manuel José da Silva, com apenas 18 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Água sanitária Igual elimina 99,9% das bactérias, porque água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada Reformados Pensionistas PMBM do Estado de Pernambuco oferece a todos associados dentista, assistência médica, convênio na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico, atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependente
pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes na cidade de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também em Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o seu dinheiro da mensalidade em benefício dos associados para mais uma vitória. Seja você mais um sócio da MERP. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. Eita, que chegou a hora de parabenizar os aniversariantes do dia. Vamos saber quem está soprando a velhinha no dia de hoje. Afonso Guedes de Santo Amaro, grande jogador Netinho. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe sempre, muita luz e muita paz. Tassiano Tássio, nosso querido amigo, um abraço, meu irmão. Jerusa Souza também soprando a velhinha, um beijo no coração, querida, que Deus te abençoe. Bruno Oliveira também soprando a velhinha e claro, ligado aqui na Rádio Jornal no Bandeira 2. Natália Guerra, um abraço, querida, que Deus abençoe sempre. E parabenizando os aniversariantes da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para o Major Severino Pereira de Lima, um abraço, querido. Parabéns para o Sargento Rinaldo José de Arruda, um abraço. O Sargento Luiz Vieira Lima também soprando a velhinha, um abraço, querido. Ontem foi o aniversário do Tenente Givanilson Francelino Cavalcante, um abraço, meu irmão. Sargento Geraldo José da Silva, um abraço, querido, que Deus abençoe. O Cabo Clodomir Barbosa Gomes de Andrade, parabéns, querido. E José João da Silva, Cabo também soprando a velhinha no dia de hoje, um abraço. As pensionistas, Maria Marlene Teófilo de Santana, um abraço, querida. E Maria Madalena da Silva, além de Rita de Cássia Barbosa da Silva, soprando a velhinha, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, muita luz e muita paz. E olha só, um idoso foi assassinado a tiros dentro de uma barbearia na zona norte do Recife. Reportagem completa, Emerson Pereira. O crime foi na rua Córrego da Loira, no brejo da Guabiraba. Era por volta das 8 da noite. Alguns estabelecimentos comerciais já tinham fechado. Outros ainda estavam encerrando as atividades. Foi quando a população ouviu o barulho dos tiros, vindos de dentro da barbearia. Um homem identificado como Luiz Fernando da Silva, de 68 anos, foi a vítima. Ele morava próximo à barbearia e tinha ido lá conversar com o dono. Luiz Fernando era muito conhecido na área, porque trabalhava como catador de recicláveis. O saco com materiais que ele tinha recolhido naquele dia, inclusive, ficaram ali na rua. Essa parente conta que Luiz Fernando já ficou preso uma vez, há muito tempo, e que recentemente ele vinha recebendo ameaças, não por causa do crime do passado, e sim por conta de discussões envolvendo o trabalho dele. Ele era catador de reciclagem, ele bebia, não vou dizer que porque ele morreu que ele é santo, né? Mas sempre tem umas briguinhas pela rua, o pessoal implicava muito com ele também, por causa de reciclagem mesmo. Agora foi muita maldade e deram 8 tiros nele. Eu não sei porque ele sempre vinha tomar café na barbearia e o menino dava cafezinho a ele. E depois ele subia pra casa. Chegaram em casa dizendo que tinha gente ameaçando ele, mas ele não dizia quem, nem por quê. Mas sempre a gente ficava sabendo. Tinha treta dele na rua, já deram paulada nele, já bateram nele bastante. Ele bebia e ficava agressivo também com os outros, que perturbava muito com ele também. Os povos não deixavam ele quieto. Ele já teve alguma passagem pela polícia em algum momento? Ele foi cúmplice de um estupro. Ficou quanto tempo preso? Ele ficou 7 anos e 6 meses. Você acha que pode ter ligação com esse crime lá do passado? Eu não sei, eu não posso dizer porque eu não sei. Testemunhas contaram que o assassino chegou sozinho à barbearia. Ele estava a pé e encapuzado. O corpo foi recolhido para o IML. O Departamento de Homicídios está investigando o crime. Emerson Pereira para o Bandeira 2. Obrigado, Emerson. Motorista por aplicativo assassinado a bala no Pina. Mulher morta a tiros por homem em Igaraçu.
manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, o repórter do Bandeira 2. João Félix da Silva Júnior, com 39 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no centro da cidade de Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz foi morto com tiros de revólver 38. Meteram bala no rapaz. Os disparos atingiram as costas, o peito e no braço da vítima, que morreu na hora. Agentes da divisão de homicídios estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Motivação e autoria da morte do rapaz são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, João Félix da Silva Júnior, com 39 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Charles da Silva Santos, com 35 anos de idade, foi morto a tiros na rua José Ivonaldo, no município de Brejão, no agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, efetuados por homens desconhecidos que estavam em uma motocicleta. O SAMU foi acionado, mas quando seus corristas chegaram ao local, constataram que a vítima já estava morta. A Polícia Civil já deu início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Charles da Silva Santos, com 35 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. O caso será investigado pela Delegacia de Brejão. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com golpes de facão e o corpo encontrado às margens de um rio, no loteamento Satélite, em Olinda. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para ser identificado oficialmente. Luiz Carlos da Silva, jovem com 26 anos de idade, ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Joaquim Queiroz, no centro da cidade de Agrestina, agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, Luiz Carlos estava sentado na calçada da casa quando foi surpreendido pelos tiros que atingiram a cabeça e as nádegas. Ele ainda foi socorrido ao Hospital Memorial Alzira Ribeiro, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e capturar os responsáveis pelo crime. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Luiz Carlos da Silva, jovem com 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. José Edilson de Almeida Macena Júnior, jovem com apenas 22 anos de idade, ele foi assassinado a tiros na Travessa do Campo, no bairro Ilha Joana Bezerra, na área central do Recife. Testemunhas contaram à polícia que ele estava em casa quando foi alvejado por homens armados que invadiram a residência e meteram bala. Edilson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Motivação e autoria da morte do jovem são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, José Edilson de Almeida Macena Júnior, jovem com 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Robson Carlos de Oliveira, com 38 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola 9mm na rua Rio Tietê, no bairro José e Maria, em Petrolina, cidade do sertão pernambucano. Testemunhas contaram à polícia que o rapaz estava no local quando chegou um homem armado em um carro, desembarcou e meteu bala contra a vítima, que morreu na hora. Foi tiro para tudo que é canto. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios esteve no local para iniciar as investigações. Motivação e autoria da morte do rapaz são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Robson Carlos de Oliveira, com 38 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade.
William Alexandre Oliveira da Silva, conhecido como Will, jovem com 27 anos de idade. Ele foi morto a tiros na comunidade do Coque, localizada no bairro Joana Bezerra, na área central do Recife. Segundo informações já passadas pela polícia, o William foi alvejado por disparos de arma de fogo e, apesar de ter sido socorrido rapidamente para o Hospital da Restauração, não resistiu à gravidade dos ferimentos. A autoria e a motivação por trás desse crime ainda são desconhecidas da polícia. A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis e esclarecer os motivos que levaram ao assassinato da vítima. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, o William Alexandre Oliveira da Silva, conhecido como Will, jovem com 27 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. José Emerson Braz da Silva, jovem com apenas 16 anos de idade, conhecido como Preto, e Francisco Martins do Nascimento, 25 anos de idade. Eles foram assassinados na estrada do sítio Riachão de Maracujá, na zona rural de Agreste, na cidade do Agreste, pernambucano. De acordo com a polícia, o adolescente foi encontrado morto com as mãos amarradas para trás. A motivação e a autoria deste duplo homicídio são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas, José Emerson Braz da Silva, jovem com 16 anos de idade, conhecido como Preto, e Francisco Martins do Nascimento, com 25 anos de idade, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando esse duplo homicídio. A jovem Marcela Thaís Maria da Silva, com 22 anos de idade, ela foi encontrada morta na residência na rua Tiago José de Albuquerque, na Coab 2, em Surubim, no Agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima foi vista pela última vez na madrugada, quando retornava de um bar acompanhada de amigos. No local, as autoridades encontraram indícios de violência. Havia sangue espalhado pela casa e a mangueira do botijão do gás de cozinha estava cortada. O corpo da vítima estava carbonizado sobre uma cama. O caso ainda é um mistério para a polícia, que não sabe por que fizeram isso com a jovem. Policiais da Força Tarefa de Homicídios e agentes da DEA, Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Marcela Thaís Maria da Silva, jovem com 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O corpo de uma mulher não identificada foi encontrado boiando nas águas do rio, próximo à Ponte do Pina, na zona sul do Recife. Moradores da localidade avistaram o corpo e chamaram a polícia. A polícia ainda não sabe se foi afogamento ou se foi uma vítima, e a vítima foi morta antes de ser jogada no rio. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolar a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Após a retirada do corpo e os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o cadáver foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, e a Polícia Civil está à frente das investigações. Gildemar Cabral de Souza, com 33 anos de idade, ele foi encontrado morto na rua Antônio Teodósio, no centro da cidade de Belém de São Francisco, município do Sertão Pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o homem estava desaparecido há uma semana. A polícia não repassou detalhes do caso, mas registrou a ocorrência como homicídio. Policiais militares foram chamados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Força Tarefa de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Motivação e autoria da morte do rapaz são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Gildemar Cabral de Souza, com 33 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Charles das Neves Santos, com 33 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Nossa Senhora Auxiliadora, na zona rural do município de Petrolina, Sertão Pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz foi levado por homens armados e no outro dia o corpo foi localizado por moradores que acionaram a polícia, meteram bala no rapaz. No local do crime, a polícia encontrou cápsulas de pistola 9mm e .40.
Policiais militares foram chamados para ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios e agentes da DEA, Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime para iniciar as investigações. A Polícia Científica realizou o levantamento cadavérico e o corpo da vítima, Charles das Neves Santos, com 33 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina, sertão do estado. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Motorista por aplicativo assassinado a bala no Pina. Motorista por aplicativo José Ednilson Virgínio de Oliveira Júnior, com 35 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida Encanta Moça, no bairro do Pina, zona sul do Recife. De acordo com a polícia, o rapaz estava indo a uma lanchonete com a esposa e os 3 filhos, e quando desembarcou do veículo, 2 homens que estavam em uma moto se aproximaram e meteram bala. José Ednilson ainda foi levado para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Felipe Pontual, estiveram no local do crime, dando início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais no corpo da vítima, o motorista por aplicativo José Ednilson Virgínio de Oliveira Júnior, com 35 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Atenção! Mulher morta a tiros por homem em Igaraçu. Maria Eduarda da Silva Dionísio, jovem com apenas 21 anos de idade. Ela foi assassinada com vários disparos de arma de fogo na Avenida Duarte Coelho, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, a jovem trafegava de bicicleta pela localidade quando foi atingida pelos disparos efetuados por um homem desconhecido. A autoria e a motivação desse crime ainda são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Paulo Dias, estiveram no local do crime, dando início às investigações. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Maria Eduarda da Silva Dionísio, jovem com 21 anos de idade, foi encaminhada ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.